Oi, meu nome é Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Esse livro que eu achei simplesmente lindo, não só no sentido físico, que ele é todo azul e eu não sei se dá para ver, mas esses detalhes aqui são dourados, como também a história é muito linda. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, que fez eu querer comprar e lê-lo, foi de fato a aparência. Eu achei ele simplesmente encantador, essa árvore, esse azul, a capa aqui tem uma textura, eu achei a coisa mais encantadora. Dentro ele é normal, mas eu gostei tanto da aparência. Mas eu não compro um livro só pela aparência, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então eu fui ler assim, aqui as indicações e tal. E eu me interessei bastante pela história, mas mesmo assim eu não comprei. E aí eu vi algumas pessoas, uma ou outra, que tem canais literários que leram e que disseram que o livro era muito bonito, que tinham gostado. E aí sim eu decidi comprar e ler. Uma coisa que eu achei interessante é que o livro ele tem 17 capítulos e todos os capítulos são numerados, ou seja, não tem título. Ele é simplesmente um número, Mas existem 2 capítulos que tem nome, que é o primeiro devaneio de Gelwin e o segundo devaneio de Gelwin. Gelwin é um dos personagens principais dessa história. Mas os personagens principais mesmo são Beatriz e Axel, que é um casal de velhinhos muito lindos, muito fofos. Eu gostei muito como o autor representou eles nessa história, porque eu tive a experiência de começar a ler aquele livro A Guerra do Velho e eu simplesmente detestei. E um dos meus problemas com aquele livro foi porque, assim, é um livro em que quando você tem 75 anos você se alista no exército. E simplesmente as pessoas que tinham 75 anos, que eram os protagonistas da história, não aparentavam ter nem 25 anos. Assim, o jeito de falar, de agir, toda a caracterização dos personagens era horrível. E aí eu parei de ler, abandonei esse livro e comecei a ler esse aqui. E assim, foi gritante a diferença, assim, como aqui é claro que é óbvio, você vê, você enxerga um casal de idosos e você não precisa ficar dizendo, eles têm uma doença, eles são limitados, eles andam devagar. Não precisa de nada disso, porque o jeito que as pessoas falam, o jeito que os personagens se comportam, a relação deles dois, você vê que é uma relação de quem está casado há muito tempo, porque eles são um casal de velhinhos. Então, assim, isso no autor me encantou, porque ele construiu seus personagens muito bem, eles eram muito verossímeis, assim, parece que eles de fato existem. E não só os personagens, mas o mundo que ele construiu, né? Essa história se passa numa era pós-arturiana, né? Então Arthur existiu, o rei Arthur existiu de fato, né? Se passa na Inglaterra. Nesse mundo também existem orcs, gigantes, bruxas, né? Existiu o mago Merlin, mas o mundo está diferente agora do que era na época de Arthur, e por isso também que é uma fantasia. Mas ele caracteriza esse período, ele descreve as ruas dos vilarejos, o jeito que as pessoas trabalham, o jeito que as pessoas vão ao comércio. É tudo tão verossímil, assim, que eu fiquei com a sensação de que o autor tinha ido em algum lugar assim, sei lá, na Idade Média. Ele foi lá na Idade Média e voltou, assim, não necessariamente para o mundo fantástico, mas assim, o período histórico real, assim, era tudo tão cheio de detalhe e com as belezas e com as dificuldades que era viver num período assim, que eu fiquei encantada. Se você realmente emerge, você não duvida nem um segundo de que aquilo tudo é real, né? De que aquelas pessoas são reais e que o narrador, né? Existe um narrador, quem narra a história pra gente não são os personagens principais, e a gente acaba conhecendo esse narrador mais pro final da história, mas eu não vou dizer quem mas tem um narrador e você fica com a sensação que de fato você encontrou com esse narrador, ele tá lhe contando essa história que aconteceu mesmo, né? Que essas pessoas e esse lugar de fato existem. Sim, mas o que é que se passa com Axel e Beatriz? Eles vivem numa aldeia e Axel começa a se dar conta de que as pessoas estão esquecendo. Elas estão esquecendo tanto fatos cotidianos e recentes como coisas que aconteceram
ontem ou há 2 dias atrás como fatos importantes da sua própria vida. E ele consegue lembrar de uma coisa ou outra que ele sabe que aconteceu, mas quando ele vai comentar com as pessoas simplesmente não lembram. Ele acha isso estranho e se inquieta um pouco ele, mas ele também acaba meio que esquecendo dessa questão e fica indo e voltando com esse dilema, até que um dia ele e Beatriz se dão conta de que eles têm um filho. Mas eles não lembram desse filho, eles não lembram qual é o nome dele, como é a fisionomia dele, nem onde ele está. Eles só lembram que eles têm um filho. Então eles decidem partir da aldeia deles e procurar esse filho. E eles adquirem algumas convicções acerca desse filho. Tipo, eles não lembram, mas eles adquirem as convicções de que ele é uma pessoa boa, de que ele é respeitado na aldeia em que ele vive, de que ele é um bom trabalhador, de que ele é honesto, de que ele está sentindo a falta deles, de que ele vai acolhê-los quando eles chegarem. E se eu fosse classificar essa história, eu classificaria mesmo como um drama, assim. Embora seja uma fantasia, porque tem elementos fantásticos, na verdade esses elementos fantásticos estão para a história de Axel e Beatriz, entendeu? Eles não são o pano principal, o foco da história. São só elementos que contextualizam uma época e que realçam alguns aspectos que o autor, no meu entender, que o autor queria abordar, e que esses elementos fantásticos dão esse tom que, se fosse uma história simplesmente realista, não teria. Então tem momentos que você fica assim naquele suspense, naquela coisa meio sombria, na apreensão, mas isso eu acho que é só para dar um tom ao drama desse casal de idosos que não sabem onde está seu filho e que quer encontrá-los. Uma das coisas que é meio repilante é que nessa viagem começa a chover e eles veem uma ruína, uma casa em ruínas, e eles entram para se abrigar da chuva e encontram uma velha sentada segurando um coelho que ainda está vivo, com uma faca na mão, o chão cheio de sangue, provavelmente de outros coelhos que foram sacrificados, e um barqueiro virado para a parede no lado mais oposto onde essa velha está sentada. Eles sabem que são barqueiro por causa da roupa que ele usa, que é uma roupa de barqueiro. E é uma cena super tensa e horripilante, bizarra que acontece, mas ela dá informações muito importantes para a história. E uma delas é o que um barqueiro faz, qual é de fato o trabalho de um barqueiro. E Beatriz fica muito assustada com a possibilidade de um dia precisar de um trabalho de um barqueiro. Eu sei que eu estou falando, isso parece uma coisa horrível, que os barqueiros matam pessoas. Não é bem isso, mas eu também não vou explicar o que é. Se você ler a história, você vai saber. E Axel sempre tranquiliza ela, dizendo que eles nunca vão precisar, porque o filho dele está na próxima aldeia, eles não vão precisar de barqueiro nenhum. Inclusive, uma nota importantíssima, o jeito que eles se tratam é muito lindo. O Axel chama ela o tempo inteiro de princesa. No começo eu estranhava, assim, porque, caramba, um velhinho com a velhinha. Mas é um jeito tão carinhoso, parece aquele tipo de tratamento de casal que começou quando eles eram namorados e dura até hoje, quando eles são velhinhos com muitos anos de casado. E ele tem muito cuidado com ela. Eles conseguem chegar numa vila que é a vila vizinha, mas que não é a vila que eles queriam ir, né? Onde eles acham que o filho deles estão. E tá acontecendo umas coisas meio esquisitas. E aí eles precisam, devido a acontecimentos que se passam nessa noite, que eles pernoitam nessa vila, se unir a um cavaleiro e a um menino, né? Então eles veem a história deles cruzados com essas duas figuras. E aí depois desse ponto eles seguem junto com essas duas figuras. E aparece também uma quinta figura, que é o Cavaleiro Gawain, que é aquele que deu título aos capítulos que tem título. E aí eu tô mais ou menos chegando no meio da história e eu vou parar de falar por aqui. Mas é uma história assim encantadora. Eu achei que é uma história muito mais dramática do que fantástica, porque eu não achei que tem esse tom de aventura, embora tenha essa aventura, né, deles buscando o filho deles. Mas eu achei que era muito mais um drama familiar. Eu achei que o autor retratou brilhantemente, assim, as pessoas idosas, assim, é difícil ver livros que tratem, né, que tenham na sua história pessoas que têm alguma relevância na história
que sejam idosas. Eu achei que ele fez isso muito bem. Eu tenho muito apreço pelas pessoas velhas e eu tenho muito carinho pelos meus avós e por todas as pessoas idosas. Eu acho que eles são pessoas que somam demais as nossas vidas. Quando eu li A Guerra do Velho, eu me chateei muito, assim, de ver pessoas velhas que não são bem retratadas, assim, nem pareciam pessoas velhas de fato, e às vezes são retratadas, mas são retratadas de formas desrespeitosas. Eu achei que o autor fez isso lindamente, sem brincar do jogo do contente, né, daquela propaganda de que a velhice é a melhor idade, é a melhor fase da sua vida. Eu não acho que seja assim. Quem convive de perto com idosos sabe de todas as dificuldades que eles enfrentam, e uma delas é perder pessoas queridas, é ver seus amigos, seus irmãos, seus pais, pessoas que você ama morrer e saírem da sua vida, né? Então, de fato, a velhice tem suas dificuldades, e eu achei que esse livro fala sobre isso, né, sobre as relações que são solidificadas ao longo de uma vida inteira, né, como um casal que passa a vida inteira junto e que se ama de diferentes formas ao longo da vida, dessa coisa de família, desse laço que nos une, que pode ser sanguíneo ou não, de perda, de memória também, né, porque tem essa coisa do esquecimento, e aí dentro dessa coisa do esquecimento tem também um elemento fantástico que vai explicar o porquê desse esquecimento. Tem uma nota de fundo, assim, depois que as coisas vão se explicando melhor, né? Vão sendo explicadas a partir de elementos fantásticos, mas você vê que esses elementos fantásticos, eles colocam questões sobre ser estrangeiro, sobre política, sobre guerra. E é interessante pensar que o Kazuo Ishiguro, ele é um japonês que se mudou para a Inglaterra quando ele tinha 5 anos. Então, assim, ele é japonês, porque ele nasceu no Japão, de família japonesa, mas ele também é inglês, porque ele passou a vida inteira na Inglaterra. E eu fiquei pensando como deve ser isso, né? Essa relação ambígua, de você ter, de fato, duas nacionalidades, né? Não é que você nasceu, cresceu, se criou a vida inteira, e aí porque seu pai tem uma outra nacionalidade, você tem 2 passaportes. Mas de fato você ter essa relação dentro de você mesmo, de você ser um estrangeiro, mas de ser um estrangeiro no seu próprio país. E o Kazuo Ishiguro nasceu em 1954, ainda tinha aqueles resquícios, aquela coisa da Segunda Guerra Mundial, então talvez isso tenha um impacto para ele, sendo ele japonês, que foi o país que foi bombardeado com as bombas atômicas, assim. São coisas que eu lendo o livro eu fiquei me questionando. Eu não sei se todo mundo que lê vai pensar nessas mesmas coisas, porque como eu disse, essas questões não são abordadas diretamente. São tudo no livro é abordado, explicado através de elementos fantásticos que fazem parte desse mundo, né? Gigantes, orques, dragões, feitiços, magos. Mas assim, eu consegui enxergar muito claramente a relação e a ponte com a nossa realidade. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto da fantasia, quando a fantasia, ela é o tempero, a moldura que realça elementos da nossa realidade. Eu gosto de livros de fantasia assim. Inclusive, assim, falando da questão dos personagens que são muito bem construídos, né? Como eu disse, o Axel e a Beatriz precisam se juntar ao menino e ao cavaleiro. Então, você tem uma criança, um adulto e idosos. E os personagens são tão bem construídos que ele não precisa dizer, isso é um menino. Você, pelo jeito das pessoas, você enxerga que é uma criança, que é um adulto, que é um idoso. Então eu gostei demais da escrita do autor, gostei demais da história, achei um livro lindo. Quando chegou no final, eu não gostei tanto do final, não porque está mal escrito, ele está muito bem escrito como todo o livro, mas eu não gostei, eu queria que tivesse sido diferente. Mas, como eu disse, esse livro para mim não é uma simples fantasia, ele para mim é uma fantasia realista, é um drama, né? Porque eu achei que esse final deixou mais claro ainda para mim esse tom de realidade, né? Esse tom de drama da história. Então, embora eu não tenha gostado do final, do desfecho que os personagens sofreram, eu gostei demais da história, achei uma leitura envolvente, uma leitura interessante. Eu recomendo demais, principalmente se você gosta de livros de drama. Se você tem vontade de conhecer personagens com faixas etárias diferentes, né, que não sejam só jovens, mas também pessoas de outras idades, especialmente idosos.
Ou se você quer ler fantasia, mas não sabe bem por onde começar, não gosta muito dessa ideia de ficar lendo sobre mundos muito diferentes, também é uma ótima pedida, porque ele não se atém muito a descrições fantásticas, não. É tudo muito centrado nos personagens. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu ou pretende ler O Gigante Enterrado, me conta aqui nos comentários. Não se esquece de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Temos vídeos todos os domingos. Um beijo e até a próxima. Tchau!